As atrações dessa noite, eu sou o mero coordenador da coisa, mas quero ouvir muito esses caras que são feras no mercado, feras na academia, feras na pesquisa, numa área que a gente fez esse evento em 2018 e não fazia ideia, 2019, né? 2018. A gente não fazia ideia que ia chegar desse jeito, né? De como veio, e a gente está falando de IA no cotidiano. A gente está falando de IA no nível de conversar com as pessoas, e até onde isso é legal, até onde que a gente vai atingir, eu vou deixar essas autoridades falando. Galera, eu vou falar o currículo desses caras, mas eu queria primeiro que vocês imaginassem, em 1990, né, com aqueles cabelos legais que a gente tinha antigamente, aquelas fotos que eram reveladas, tinha que esperar um mês para poder saber se a foto ficou boa. Então, aí você cortou metade do Marlon aqui, estava cortado na foto, perdeu a foto, perdeu o momento. Né? Hoje a gente não faz ideia, as crianças hoje não fazem ideia de como era. Então, obteríamos algo como jornais audiovisuais inteiramente personalizados, diferentes para cada um, de acordo com seus interesses e suas escolhas. Programas agentes, instruídos por seus proprietários, filtrarão e classificarão a correspondência de acordo com a prioridade, agendarão encontros e buscarão informações na rede que sejam suscetíveis de interessar ao seu mestre. Esses futuros agentes talvez até possam, se interrogados por outros agentes ou diretamente por humanos, responder questões sobre expertise específica daqueles que representam. Esse foi um trecho de 1990. Marlon Wolfel, pesquisador, cientista de dados da NeoMed e mestre em Engenharia de Controle e Automação na área de Sistemas Inteligentes, Visão Computacional pelo IFES. Realizou projetos e realiza projetos até hoje na área de inteligência artificial, que a gente vai falar pra caramba, inclusive do portfólio dessa galera. Marlon, seja bem-vindo, é um prazer e muito obrigado de novo pela sua presença, porque a gente sabe que foi difícil. Quer complementar? Não, eu só tenho a agradecer por estar aqui, e se vocês puderem absorver pelo menos um pouquinho da minha informação que eu tenho que passar para vocês, eu já vou ser bastante feliz aqui. Cara, e vai. Nossa, a gente quer muito ouvir o mercado, a gente quer muito ouvir um cara com um perfil que está todo dia mexendo com isso, porque às vezes tem um gap, né, do conceitual, do teórico, e nada mais interessante do que ouvir. Acabou não, calma. Doutor pela Universidade de Alcalá, Sistemas Eletrônicos Avançados, Sistemas Inteligentes pela Espanha. Atualmente trabalha no IF Serra como professor e pesquisador, tendo desenvolvido os trabalhos na linha de sistemas inteligentes, machine learning, deep learning e automação. Daniel, caramba! Quer complementar? Não, só agradecer também, igual o Marlon, né, a presença aqui, né, um evento bem interessante, né, o formato. Acho que... Desculpa. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma, né, trazer um pouco do conhecimento, né, que a gente tem adquirido ao longo dos anos, né. Prazer estar aqui com o Marlon, né, dividimos aí durante 2 anos, né, Marlon? Ajudar um pouquinho, que se for 10% do que você conhece, a gente já lança alguns artigos aqui, com certeza. Galera, eu fiz essa contextualização de 1990, a gente está meio que fazendo um iniciozinho, porque a gente ouve muito de IA, né, mas pouco se fala de modo aprofundado. Então, estou pegando dessa época para vocês verem que a gente não está muito diferente em termos de ideias, tá bom? Vou ler mais um trechinho e encerro a parte teórica para a gente começar a conversa dessa galera. Num outro contexto do mesmo livro, de 1990, a gente tem a seguinte passagem. Podemos imaginar um sistema especialista de pergunta ativado por uma pessoa em busca de informações, que negociaria sucessivamente com as interfaces inteligentes de diversos bancos de conhecimento e acabaria trazendo ao seu proprietário o resultado dessas pesquisas, apresentando de maneira legível e coerente, talvez até mesmo com imagens. O Google não tinha sido inventado nessa época.
caras estavam pesquisando ainda, né, como fazê-lo. E ele já trouxe essa noção de buscas, que para a gente é algo muito natural, mas foi algo inteligente que a gente começou a ter, né? E agora, no final dessa frase, a gente está com imagens sendo geradas por computador, música, poemas e artigos. Vocês sabem o que é Fortran? O Anker falou que sabe, a gente não duvida. COBOL, top. Todas essas novidades introduzidas pela inteligência artificial contêm em potencial uma modificação da informática, sem dúvida, ainda mais radical que a passagem da linguagem de máquina para o Fortran. O pesquisador vivia nessa época e ele viu que uma linguagem numérica, matemática, exata, passada para um contexto cotidiano, trouxe a revolução incrível que a gente tem de computadores hoje, de smartphones e tudo mais. E ele está comparando a revolução da inteligência artificial, a transformação que ela vai fazer na sociedade, como esse paradigma. E com base nisso eu já quero começar o nosso papo com uma perguntinha muito simples, muito leve, inclusive, muito fácil de responder. Começar pelo Daniel. À vontade. Essa é a nova revolução que a gente tem na ciência e na tecnologia? Eu iria até um pouco mais longe na ideia, né, do processamento natural da linguagem, né? Essa ideia já vem de muito tempo, né? Eu colocaria aqui um filme, por incrível que pareça, né, que é aquele, provavelmente, acho que ninguém aqui assistiu, de 1968, que é 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Boa. Onde ali começou a ideia, né? Que tinha aquele computador. Vou dar spoiler aqui, tá, pessoal? Para quem nunca assistiu, não sei se vale a pena assistir hoje, né? Mas onde você tinha uma inteligência artificial ali que já tinha toda uma ideia, né? Que era o HAL, era um computador em que ele já interagia com pessoas, né? E ele tinha toda a parte de sentimento, né? Então, assim, o processamento natural da linguagem, é o que eu falo para meus alunos, né, é o que mais aproxima, né, a inteligência artificial do que é a gente, né? Fazendo uma comparação aqui, né, quando a gente vê, por exemplo, um robô, né, ou um sistema complexo, né, funcionando, você ainda vê um robô, mas quando você está conversando com um chatbot, você já imagina que é uma pessoa, né? Então, eu sempre não, né? É por isso que vários pesquisadores eles estão, né, buscando essa que é a nova realidade, né? Que é a realidade de você poder, né, conversar como se fosse uma pessoa. Então, é o que mais aproxima, né, a inteligência artificial da gente. Esse a minha visão, né? Eu acho que de vários pesquisadores. A cerejinha do bolo, né, que a gente fala. Né? Cereja do bolo. É. Marlon. Essa revolução para mim, na verdade, começou lá em 2012, mais ou menos, quando teve a AlexNet, né, surgiu, digamos assim, que começou realmente esse boom de coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer. E aí começou na visão computacional e foi galgando até a gente chegar hoje e poder conversar com uma máquina como se fosse uma pessoa. E, assim, é muito doido. Sim. A gente via em filme e achava bizarro. A gente está vendo acontecer, né? Pois é. Inclusive, na sua segunda passagem, se não me engano, de 1990, que ele falava sobre fazer as buscas e até mesmo com imagens, é exatamente o que está acontecendo hoje. Exatamente. Né? Essa questão de fazer as buscas, por exemplo, me lembrou da IBM, do Watson, que ele ajudava, acho que ainda deve estar acho que eles não devem ter tirado. Ele existe ainda, ele existe. Então, ajuda muito os médicos, que ele faz exatamente isso. Ele vai em diversos bancos de dados para ajudar os médicos a tratar pessoas. Inclusive teve um caso muito legal, acho que em 2012, não lembro a data, mas que ele indicou um câncer raro na pessoa e os médicos não sabiam. E ele fez exatamente o que estava aí. Ele foi procurar em diversos bancos de dados, diversos artigos e tudo mais e veio com a resposta. Então, Teve um caso recente, inclusive, também. Então, assim, inclusive isso, com esse caso, essa revolução já está acontecendo faz um tempinho, né?
Hoje que se popularizou bastante por causa dessas novas tecnologias como o ChatGPT. É verdade. E vocês citaram algo que é realmente o que mais está, digamos, encantando ou preocupando, enfim, que é o NLP. É o bot conversacional, é essa inteligência, chamemos assim, de conversa. Eu acho que ela que veio mesmo chocando, né? Porque enquanto que ele era uma inteligência que só buscava, talvez as pessoas lidavam com isso melhor. Hoje a gente está se preocupando que ela fala, né? E ela entende o que a gente fala. Exatamente. Falando nisso, a gente fala de inteligência artificial. Reparem que a gente começou a falar inteligência artificial, IA, mas não é algo novo, pessoal, e também não é fechado, tá? Eu quero saber, né, dos participantes aqui, dos nossos convidados, o que vocês consideram como sendo inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conversava muito com vários outros colegas de pesquisa e ninguém concordava muito nesse tipo de inteligência que se atribui à máquina. E aí eu queria ouvir vocês, se é isso mesmo, se vocês concordam. Ok? Pode ir. Tudo faz. Inteligência artificial, na verdade, eu acho que o tema, né, ela surgiu até, foi um nome bem, né, fictício, na verdade, né? Sistemas inteligentes, né, seria o nome mais adequado do que inteligência artificial, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo é sistema, né? É uma entrada, uma saída. Muitas vezes você não tem a saída, mas você tem um sistema, na verdade. Mas dentro da inteligência artificial, por exemplo, você tem aprendizado de máquina, né? Você tem outros conceitos que, na verdade, representam até melhor a ideia de você treinar sistemas e obter resultados de uma maneira, entre aspas, inteligentes, que até o que seria essa inteligência, né? O que é inteligente, né, nesse caso? É isso, é o tal do inteligência. É esse que é o ponto. Trazendo mais uma vez para os modelos de linguagem, né, de processamento natural da linguagem. São modelos gigantes, que têm 170 bilhões de parâmetros, e ali dentro você tem, de certa forma, uma memória, um contexto, né? Então, é o que definiria, na verdade, para mim, né, um sistema inteligente, né? E aí, Marlon? A palavra inteligência, ela é bem difícil até mesmo de definir, né, nesse caso, porque quando a gente fala em inteligência, a gente pega um viés do ser humano, do que a gente entende como consciência, e tenta transpor isso numa máquina. Mas a máquina não é um ser humano. Então, o que é inteligência para a gente e o que é inteligência para a máquina? São duas coisas, ao meu ver, diferentes. Você considera, por exemplo, que para a máquina ser inteligente, ela precisa de uma memória. No meu caso, só o fato dela fazer algo de maneira automática, sem necessidade do homem, para mim já é algo inteligente. Porque ela foi capaz de fazer a mesma coisa que a inteligência do ser humano faz, sem necessário um homem. Então, para mim, eu considero que hoje a gente tem coisas inteligentes, mas uma inteligência não humana, digamos assim. Uma inteligência de máquina. Porque no final das contas, o que tem ali por detrás é o quê? É um apanhado de funções matemáticas e ifs e elses e programação e coisas do tipo que vão gerar uma resposta. Como você falou, uma entrada, uma grande caixa preta hoje em dia e uma saída, que no final vai ser realizada alguma tarefa. Então, eu considero que hoje em dia já existe essa inteligência, só que um pouquinho diferente. É isso, eu acho que, e aí eu só queria entender de vocês uma coisa que já me passou pela cabeça, esse marketing de todos os livros, todos os filmes, né, o próprio Daniel falou de Odisseia de 2001, isso ajuda ou atrapalha a gente pesquisar e trazer para a população? Filmes como Exterminador do Futuro não ajuda muito, eu acho, né? A gente não consegue... Não, calma, vem cá conhecer a IA nesse quartinho escuro aqui. A galera vai ficar com medo? Então, um robô lá com uma metralhadora gigante. Vocês acham que traz mais ganho ou prejuízo esse marketing ou esse peso que tem de falar eu sou da área de IA? Pesada, hein? Pesada, essa foi pesada. Essa foi para começar o debate. Eu acho que a demanda, né, a partir do momento que você faz o marketing, você cria, de certa forma, uma curiosidade, né?
E aí as pessoas vão estudar sobre aquilo, né? Então, nesse sentido é interessante, mas de outra forma traz um pouco de medo também. As pessoas têm amigos meus que não usam com medo, né? Não, literalmente não usam. Você fala, não vou usar, eu fico preocupado, né? Mas de outra forma você, né, traz um holofote para aquele tema, né? Isso é interessante, do ponto de vista de pesquisa, né, de quem está trabalhando com isso, é muito interessante, né? Porque você gera perguntas, né? O que move a ciência é a pergunta. Então, você começa a fazer perguntas, né? Começa a querer entender como que aquilo funciona. Então, do ponto de vista de pesquisa, realmente esse marketing é importante, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né? O marketing ele pode ser muito prejudicial, porque pensa-se que você vai resolver o problema delas em 100%, porque ela criou-se aquela ideia por causa do marketing, e aí como é que você fala para ela, não é bem assim, não é bem assim, calma, porque quando você lida com o cliente, por exemplo, o cliente espera que você faça tudo, resolva tudo no menor tempo possível, inclusive, mas aí você tem que lembrar, tipo, de uma forma correta de falar, olha, você viu que o ChatGPT vai dominar o mundo, vai tirar seu trabalho. Não é bem assim, né? Você ainda precisa saber das coisas que você pergunta para ele, você precisa saber exatamente como perguntar, não só saber o que perguntar. E aí você tem que, quando você está numa empresa que você precisa lidar com o cliente, você tem que sempre ficar nesse meio a meio, até mesmo com o seu chefe muitas vezes, porque ele vai falar para você assim, o que você vai fazer esse mês, por exemplo, né? Eu vou fazer tal coisa. E aí ele ainda pensa na cabeça dele, já vai resolver o problema então, né? Não tão assim, calma, porque justamente essa questão do marketing que se cria, e aí as pessoas ficam, nossa, vai resolver tudo e tal. Vamos ler um pouquinho mais, vamos adentrar mais no assunto, vamos descobrir até onde pode ir. Tem aquela curva muito legal também esqueci o nome, é a curva quando nasce uma nova tecnologia que tem... Curva de Gartner. Isso. Que você não sabe nada, e aí você tem aquele pico de hype, euforia, e aí depois você tem a desesperança, e depois você tem um platô, né? Muitas pessoas ficam na euforia, pensando assim, vendo todo aquele marketing e tudo mais, enquanto você que já sabe mais um pouquinho, você está ali no platô. Você já sabe, depois que você pesquisou bastante, leu bastante, você já sabe todos os prós e contras daquilo, todas as dificuldades, tudo como exatamente funciona até onde você consegue ir com aquilo. Eu tenho a sensação que, inclusive, na área de IA, é um marketing que nunca vai acabar e o hype é eterno. Na minha visão porque a IA, ela, como você falou, ela não é algo fechado, você não vai entregar e vai terminar. É algo que, então agora a máquina vai ouvir, agora a máquina vai andar, Então, a gente tem um hype eterno na IA. A gente pode estabilizar um campo, carros autônomos, a gente ficou com medo deles e a gente viu que não era muito aquilo, a gente está vendo. Agora vem ChatGPT, vem DALL-E, que gera imagem, vem ligações automáticas, de bots, então a gente está sempre em hype. Você é da área de IA, sim, então você está ali na crista de tudo que está vindo do marketing positivo ou negativo, né, Daniel? Recentemente eu participei eu participei como um avaliador, né, de alguns projetos. E é interessante isso que o Marlon falou do marketing, né, do perigo, né? Todo mundo queria usar um chatbot para tudo. Todo mundo mandou projetos de chatbot. Não precisava muitas vezes de ser, né, nesse nível, né? E aí a gente começou a perceber que as pessoas não sabiam o que era, por exemplo, uma inteligência artificial, ou, né, definir bem. Estava na euforia, né, daquilo. Então, aí a gente teve que fazer um evento antes para explicar de maneira bem, né, bem objetiva o que é e já deixar claro, olha, muitas vezes os problemas que vocês estão querendo não é um chatbot ou não é algo assim, né? Talvez vocês tenham que repensar a maneira por causa do marketing, né, que cria esse ambiente, expectativa de que vai resolver tudo, né?
E isso eu falo de eventos, né, que envolvem, né, órgãos aí muito chiques, que não sabiam, né, de certa forma, o que era. O que eu sempre falo, né, a galera que está aqui, eles estão num momento, né, de entender IA, isso é muito importante, né, porque vocês estão na crista da onda, né, a ideia de vocês trazerem esse tema é muito interessante, né, exatamente para souber diferenciar, né, quando usar uma técnica ou outra, já é um caminho muito, muito bom, né. Essa questão de saber diferenciar o que usar é justamente o que vai dividir você no sentido de ter muito trabalho às vezes ou ter pouco. Exatamente. Porque, igual você comentou da questão de, todo mundo quis fazer um chatbot lá. Por exemplo, você vai fazer... Às vezes você tem que olhar, na verdade, para o problema e entender que você não precisa de um canhão para... Exatamente. Matar a mosca. Matar a mosca. Um exemplo que eu gosto muito de dar é nessa questão do chatbot, por exemplo. Você realmente precisa de um LLM, por exemplo, para criar uma aplicação na qual o ser humano vai se comunicar com um atendente virtual, por exemplo, faz uma tabelinha de coisas de 1 a 5, o cara digita 1, 2, 5, acabou. Você não precisa, e aí sim, já resolveu o problema. Você não precisava do chatbot, daquela coisa grandiosa e tudo mais. Isso é verdade. Coisas pequenas você muitas vezes resolve a maioria dos problemas. A gente acaba criando uma dor de cabeça maior, né? Exato. Exatamente. Galera, eu vou seguindo aqui, a gente puxou, essa foi filosófica, né? Essa foi a parte filosófica aí. Porque, de novo, se a gente perguntar IA para qualquer pessoa, ela vai ter uma definição diferente, porque não foi um campo único. Ele veio lá da estatística, do início de tudo, foi álgebra, foi programação depois com o advento dos computadores, foi tudo amplificando. Então, hoje a IA, ela é diferente de como ela era, porque hoje a gente tem tensors, a gente tem mega GPUs ali que fazem um rendering, a gente estava falando isso na aula de IoT, né? A gente tem uma coisa real, um jogo real ali, porque renderiza muito mais rápido. Então, imagina a realidade do nosso hardware com a realidade de uma máquina que consegue imputar bilhões de parâmetros ali, né? Então, a gente está nessa realidade, o Daniel bem falou, o Marlon também, a gente está nesse mundo aqui que vocês estão inseridos, vocês como alunos. É por isso que eu acho que esse papo tem que entrar um pouquinho mais, e eu vou agora explorar dessa galera aqui o início deles, de como eles eram quando eles estavam aí, sentados, tá? Eu acho que isso é importante, porque, cara, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade, né, no nível aí, dependendo de cada um. Alguns são melhores em outras áreas, né? Programação, comecei a programar. Galera lá, viu o Anker da época do Fortran? Conta aí, Anker. Era fácil? Moleza? Cartão perfurado, era tudo muito difícil. Hoje, a primeira aula de algoritmo, a gente já consegue abrir um Colab, mostrar uma execução. Isso não era tão trivial. Galera, esse começo não foi fácil. O começo na IA, de vocês. Início da jornada. Como começou e o que te motivou a ingressar. E principalmente, talvez vocês já pensaram em desistir, mas o que te motivou a permanecer nessa área? Posso começar? Manda. Mais antigo, né? Eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo iniciação científica, sempre gostei, né, dessa parte da ciência, né? Então, e na época eu fui da primeira turma de engenharia elétrica da UFV, e a gente não tinha muita possibilidade lá, né? Por ser o primeiro, então a gente tinha muito contato com o pessoal da agricultura, com o pessoal da computação, né? Então a gente era muito próximo do pessoal da computação. Mas sempre, né, eu sou engenheiro eletricista e sempre foi uma dificuldade muito grande a programação para a gente, né? Então eu acabei me aproximando e tentando fazer iniciação científica com o pessoal da computação, fui o pessoal da física também, fiz iniciação científica com eles, né? Mas o que me levou realmente para a IA foi o meu tema de trabalho final, né, meu TCC, que eu quis, né, eu tive uma aula de controle inteligente, em que foi a primeira vez que eu vi uma rede neural, ouvi falar, aquilo me chamou muita atenção, né? E o professor, um excelente professor, vendeu muito bem a ideia, eu acreditei e quis seguir, né? E aí eu usei meu trabalho de final, foi exatamente a parte de ECG, estudo de
né, de sinais do coração, previsão de arritmias na época. Mesma linha que a sua? Hoje eu trabalho com isso. É o que ele trabalha, com né? eletrocardiograma. Aqui, caraca. Sinistro. Pois é, e é uma área que tem ainda mais quando veio os deep learners, né, que ainda dá para se explorar muita coisa, né? Simplificado, né? Na minha época era muito limitado em termos de hardware, né, não usei o Fortran, não era tão velho assim, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande. Então, na verdade, eu tratei aquilo como se fosse uma caixa preta mesmo, né? Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, e aí depois eu fui, por curiosidade, falei, não, agora eu quero entender, né? Usei, agora eu quero entender. E aí eu fui para o mestrado nessa linha, né? Exatamente para poder entender como aquilo funcionava, né? E hoje eu vejo que vocês, né, têm a oportunidade, eu falo também para meus alunos, de entender antes de chegar no mestrado, por exemplo, né? Então vocês têm a oportunidade, de certa forma, de entender isso antes de chegar no mestrado, né? Mas começou exatamente aí, então eu fui para o mestrado, ali no mestrado eu comecei a trabalhar com a parte de processamento de sinais biológicos, mas aplicada à engenharia de reabilitação. Inclusive tem um professor, o Vinícius, né? Eu trabalhei junto com ele na cadeira de rodas, que a gente, né, foi até na Ana Maria Braga, conheci o Louro José na época, né? Foi bem legal. E aí a gente fez um evento em São Paulo, né? E cada um tinha uma responsabilidade, ali foi bem bacana. E aquilo ali que eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Então, aí eu adentrei, mas no meu doutorado, você falou da questão de desistir, né? No doutorado eu acabei seguindo a mesma linha de reabilitação, mas muito mais específico na linha de processamento da linguagem natural. E ali sim eu senti uma dificuldade muito grande, porque eram coisas novas, né? Ainda estava começando, ainda bem, né? Começando o Deep Learning, porque senão, né, no meu doutorado não ia valer, porque, né, bateu todo mundo no Deep Learning na época. E aí eu tive uma dificuldade muito grande, porque a gente estava trabalhando, na verdade, tinha muito de programação, né? A minha orientadora da Espanha, ela é cientista da computação, né? Então, assim, pode programar. Então, eu tive que aprender a programar literalmente ali. Só vai, né? Doutorado é diferente, né? Você vai sozinho. E, de certa forma, o tema também, né? O processamento da linguagem natural não é um tema, na época, né? Apesar de ter todo o histórico, né? Ainda não tinha toda essa fama, né? De certa forma. Inclusive, o modelo que eu propus é um modelo matemático, né? Um modelo de combinação matemática. Mas eu só consegui resolver isso quando eu trouxe o problema para mim, né? Porque eu quase desisti. Falei, não vou desistir, depois de um tempo você já fica desanimado, né? Falei, não, eu tenho que trazer o problema para mim, para aquilo que eu sei, né? E a base matemática ela é muito importante para sistemas inteligentes, né, para desenvolvimento dessa parte. E aí foi onde eu consegui seguir, e aí eu comecei a aprender, né, começou a caminhar, e aí eu não desisti. E estou aí até hoje, né, o Marlon está aí, a parte de sinais também, que eu, né, eu gosto muito, que tem tudo a ver, né, com a parte de inteligência artificial. O que seria um processamento de sinais biológicos? A gente pensa sempre... Não sei se todo mundo aqui é da programação, mas tipo, vetores de uma dimensão, basicamente. Todo mundo manja. Então beleza. 100%. E biológicos de sinais biológicos do ser humano, né? Coisas do tipo, como, por exemplo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, EMG. EMG. EMG é o muscular, né? Muscular, isso. Contração muscular? Isso. Batimento cardíaco, pressão, temperatura, tudo isso seria? Tudo que a gente pode transformar em um sinal que vem da gente seria basicamente sinais biológicos, né? Saquei, então fica... aí, agora sim. É o nosso IoT, né? Acho que hoje o IoT exatamente, tá nessa tem ideia. Tudo a ver, né? Os vestíveis, né? Exato. Os vestíveis têm tudo a ver. Hoje tem sistemas embarcados, né? Em que você usa a inteligência para monitorar a pessoa trabalhando, né? O próprio, hoje é relógio, né? Você tem os relógios aí que já monitoram o batimento cardíaco, né? Esses da Apple já fazem, até avisam, né? Se a pessoa está tendo algum problema. É impressionante, né? Tem tudo a ver, né? E IoT está muito relacionado com a parte de inteligência artificial, né? Tem até uma empresa aqui do estado mesmo chamada Versalhes, não sei se vocês conhecem, que ela tem uma pulseira que auxilia as pessoas, principalmente trabalhadores mesmo,
em sentidos de coletar dados biológicos dele e informar como é que está a situação dele. Coleta de dados do organismo e manda para esse... Para saber se o cara... Eu não sei exatamente tudo que faz, mas é como se, por exemplo, provavelmente deve coletar sinal de batimento cardíaco, Cansaço sinal também. de cansaço e coisas do tipo. Tem algumas empresas que fazem. A Scania, ela faz isso por imagem. Ela tem, e tem alguns outros. Eu estava conversando esses dias com um colega meu, e ele estava, né, trabalhando na ideia de você monitorar motoristas de caminhão, né? Então você monitora o batimento cardíaco e por imagem, né? Para ver se a pessoa está cansada ou não. Então, nesse Fadiga. sentido. Fadiga, né? Exato. E você consegue fazer isso pelo EEG também, né? Na época que eu estudava e fazia meu mestrado, tinha alguns professores que trabalhavam com essa ideia, né? De você pegar o EEG. E era bem interessante. Eu era um dos voluntários, dormia quase sempre. Cobaia. Toda vez meu colega, tá dando aqui a onda alfa, você já está chegando. Tá dormindo, já tá no sono range, tá apagado. Fala pra gente das suas dificuldades no início. Como é que foi? Como é que você veio para essa área? Teve inspiração? A primeira vez que eu tive contato foi também na matéria de controle inteligente, que eu tive o primeiro contato com redes neurais, na verdade. E aí, aquilo dali ficou meio que na minha cabeça. Caramba, que negócio diferente. Porque era uma maneira de você fazer as coisas sem precisar ter tanto trabalho em criar as fórmulas em si. Porque, assim, né, tipo, você tem uma entrada, tem uma saída e o negócio aprende sozinho. Sozinho, entre aspas, né? E aí eu fiquei assim, caramba, que negócio doido. Aí depois dali, isso já no final do curso, aí eu fui fazer meu TCC em processamento de sinais também, envolvendo... Comigo? Com você, inclusive. Eu fiz um detector de ondas da guitarra e classificação das ondas. Eu pluguei minha guitarra no USB do computador e peguei as ondas, e aí, utilizando o processamento de sinais, eu separava as ondas, porque eu ia tocando e aí ia pegando num sinal só. E aí, com o processamento de sinais, eu separava o que eu queria, e com redes neurais eu classificava. Isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, isso aqui é um fá. E aí foi assim, o primeiro projetinho, digamos assim, que realmente fiz, que deu certo. E eu falei, caramba, esse negócio é muito legal mesmo. Acho que... Você plugou sua guitarra e, tipo, decompôs cada nota? Porque as notas nada mais são do que sinais, né? São ondas. E aí você consegue, com processamento de sinais... Você usou o wavelet, né? O wavelet. Você consegue separar elas, você consegue ver as frequências delas e diversas coisas. E aí, com o processamento de sinais, eu gerei dados para que a rede neural classificasse qual nota estava tocando. Caramba. E aí você tinha um fator ali de compreensão da máquina de algo completamente analógico, tecnicamente, né? Você estava ali tocando, passava ali pelo sinal, ela entendia. E você pensou em fazer algo além, tipo, vai tocar sozinha? Tipo, tinha isso? Tinha a ideia de afinar, né? A ideia acho de que tinha ideia de lembra? Afinar, né? Que aí ela já entende que você o padrão. sabe, porque como uma frequência definida, né? Você sabe onde que está a posição da corda, você pode apertar ou afrouxar, né? E isso mudaria, né? Só que envolveria criar um dispositivo para afinar, aí envolveria a parte de aí já seria outro TCC. Aí depois dali eu tive meu primeiro estágio na área de dados, na empresa, não sei se vocês conhecem, chamada Olho do Dono. Olho do Dono? Olho do Dono. Na verdade era um projeto de pesquisa, e ali eu comecei a pesquisar por mim mesmo toda essa questão de aprendizagem de máquina para poder incluir aquilo no processo lá da empresa. Porque era feito de maneira um pouco rústica, porque como era um projeto de pesquisa ainda, né? Então era mais assim, para acompanhar, digamos assim, como é que estava a evolução. E aí eu mesmo, com o que eu estava aprendendo na faculdade, eu mesmo comecei a pesquisar sozinho, fazendo um curso aqui e ali, vendo na internet, lendo livro. Peraí, sozinho? Na internet você consegue tudo hoje em dia, né? Então, isso aqui aí eu fui implementando algoritmos que pudessem, melhorassem
um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, a predição do peso do boi. Tipo, você pegava os códigos, ia modificando, colocando no Não, seu não, projeto? eu era tipo um estagiário ainda, então eu pegava os dados que eram criados e eu fazia as Ah, análises. saquei. E dali, com esses dados, eu pensei, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui, né? Aí eu fui pesquisar mais coisas, além do que eu já tinha estudado no Computador Inteligente, no TCC, e fui meio que descobrindo esse mundo. Foi fácil? Tipo, porque você falou que pegou sozinho, e aí esse gap? Não, nada é fácil na vida, né? Mas Esse gap. quando você já tem uma certa base, principalmente em matemática, fica mais tranquilo de você entender as coisas. Porque é muito simples hoje em dia, você vai lá, pega um modelo que você só precisa dos dados de entrada e dados de saída. Você faz uma linha de código em Python e pronto, né? Acabou. Só que o que ele está fazendo por debaixo dos panos e maneiras de melhorar aquilo dali, que se você não tiver um know-how antes, talvez você vai ficar embarreirado ali de alguma forma. Porque, por exemplo, como é que você vai pensar em melhorias em algoritmos baseados em probabilidade tipo Bayes, por exemplo? Como é que você vai criar algo novo, muitas vezes, porque na indústria mesmo, muitas soluções pré-prontas não servem. E aí, ou você cria algo novo, ou você refina aquilo que já existe. Então, para isso, você tem que ter um certo conhecimento ali por trás. E esse conhecimento que você mesmo falou, matemática, estatística, foi tranquilo ali quando você começou? Você viu valor nisso logo? Ou você meio que arrastou a algum lugar e falou, não, vamos ver onde estudar? Porque eu sendo bem sincero, eu vou contar um pouquinho rápido aqui. Eu tinha pesquisa operacional, a galera sumia, tipo, estudava 8 na sala. E eu via que aquilo era legal. Não, era ração de animal? Era ração de porco, balancear a ração de peixe, balancear uma quitandinha, mas eu não tinha aplicabilidade. Talvez a falha era na grade, mas um dia eu vi que aquilo encaixou legal num ramo que eu vi valor. Com você foi assim? Tipo, esse negócio eu não entendo ainda, mas eu sei que tem valor nisso. Cara, mais ou menos. Porque aprendizado de máquina requer muita estatística. E eu não fui um bom aluno em estatística. Boa. Já tenha? Estatística e probabilidade, eu não fui tão bom aluno assim. Eu meio que, isso aqui eu não vou usar para nada na faculdade mesmo, vou só, né? Mas aí depois, isso no meio da faculdade. Seria outra época, tá, pessoal? Hoje a gente não pensa assim. Não. É, verdade, não faço isso, por favor. Até porque eu tive dificuldade exatamente por causa disso, porque Todos nós. eu dei de barriga, né? E aí quando eu comecei a estudar por mim mesmo, que eu fui vendo, caramba, tem tanta estatística aqui, né? É só o que tem, né? Pois é, aí eu tive que estudar, tive que rever livros de quando... eu sempre guardei todos os livros, né, PDFs e que eu comprei. Aí eu fui estudar, que não tinha para onde correr. Só tinha eu ali, eu estava querendo aprender, então eu fui fazer. Aí depois, com isso, a gente conseguiu melhorar algumas coisas lá, inclusive, e aí eu virei analista de dados, virei cientista de dados. Aí na outra empresa, inclusive, que eu comecei a trabalhar exatamente com visão computacional, porque ali eu estava mais como uma espécie mais de analista de dados mesmo, criando modelos já com dados meio que prontos para mim. Então, meu começo foi mais ou menos assim. Mais ou menos, eu fui vendo que era legal e foi tipo, vou adentrar nisso aqui mais. E fui. Top. E você guardou os livros, o que é algo diferenciado, hein? Eu tenho minha estante lá, todos os livros. Caracas. E aí eu já vou perguntar de habilidades. Habilidades nessa área. Na verdade, todo mundo que está aqui está adquirindo, né? Tá descobrindo qual é o campo que gosta. A gente viu que isso é muito importante, porque sem a vontade de atuar em algo que é seu, você não vai muito para frente. E isso eu falo direto, assim, né? É uma constatação. A gente não pode pegar como professor e colocar um projeto para o aluno. Ele tem que descobrir o projeto e vir perguntar as coisas que fazem sentido para ele. O Daniel deu esse exemplo, né? Lá no doutorado estava sem o sentido, você trouxe, isso eu achei bem legal. Isso eu achei significativo quando você pega um projeto próprio para fazer. Caso da guitarra, você toca? Toca bem, toca bem. Mais ou menos. É algo de interesse.
E galera, uma coisa que tem a ver, inerente, a gente estava falando de inteligência, é essa capacidade que a gente tem de misturar as coisas, né? De a gente poder fazer essa multiarticulação de conceitos. E isso na IA é o campo propício, porque você mistura tudo ali. Tem um campo gigantesco aqui. A gente perderia quantos podcasts para falar de todos os campos da IA, todas as possibilidades? É impossível. Então a gente está buscando um cenário que a galera aqui tem muito a mostrar. Eu vou passar por portfólio de vocês, né? Um pouquinho mais para frente, viu, galera? Porque agora a gente falou das dificuldades. Acho que ficou top. Eu acho que é isso mesmo. Só complementando, é muito difícil, né? Você se anima numa área, né, e você vê que ela mudou em 10 anos. Você fala, caramba, tem novos modelos, novas teorias, eu vou ter que voltar para a prancheta e entender a estatística de novo daquilo, né? Então, paciência, a gente está aprendendo eternamente. Daniel, vou abrir com você. Você tem visto N alunos. Quantos alunos você já deu aula por toda a sua vida? Ah, não Pergunta sei. difícil. O que eu já orientei foram 58. Caraca, invejável, hein? Caramba. Assim, misturando, né? TCC, mestrado, né? IC. Qual é a habilidade que você vê que é inerente, que é importante para essa área? Para a área de AI especificamente? Exato. Uma coisa que eu percebo é que quem tem uma base, depende muito da linha, né? Mas quem tem uma base, por exemplo, de álgebra, faz muita diferença, né? A álgebra, de certa forma, né? Por que eu falo isso? Porque ele já traz a ideia de você trabalhar num plano e mudar o plano, né? A ideia de sinais, né? E sistemas traz muito isso, de você estar no tempo e quer jogar para frequência. Essa ideia é muito interessante. Quem tem uma base forte de análise de sinais e sistemas, né? De convolução, a CNN é uma convolução, né? 1958. Antiga. Né? Antigona, traz a ideia aí, né, da convolução. Então, estatística, programação, obviamente, né, que tem que ter essa base, mas sendo muito sincero, né, não adianta você saber programar muito bem se você não tem essa base teórica boa, né? É claro que a programação ela abre as portas e te possibilita fazer muita coisa, mas como é que você implementa se você não tem aquela base teórica boa? Então, álgebra, estatística e sinais. Eu acho que essa, na minha opinião, todos os alunos que foram, né, fazendo um apanhado aqui, né, todos os alunos que foram muito bem, eles têm uma base muito forte nessa área, né? Não que os outros não foram, mas às vezes a dificuldade é um pouco maior, né? Então, claro, né, é muito do esforço do aluno, aquilo que você falou, né, da pessoa querer, e às vezes ele supra essa dificuldade pela vontade, né, de trabalhar com aquilo, né, e tudo mais. Mas eu vejo que quem tem essa base realmente se diferencia, né, tem uma facilidade maior de lidar e de aprender IA e de também, né, de saber, não só aprender, né, mas de saber melhorar, né, porque às vezes, hoje é muito fácil, né, Marlon, a gente tem vários cursos aí na internet que você pode fazer, né, vários, muito bons inclusive, mas você fica limitado àquilo. Se você tem uma base forte, realmente você tem a capacidade de melhorar aquilo dali, né? Então, acredito que essas daí é o que realmente cria essa base forte, né? Você meio que se aprimora constantemente, né? Quando sabe a base, você consegue... Exatamente. O conceito, né? Complementando o que ele disse, inclusive, hoje em dia é muito fácil você resolver problemas, porque tem muita coisa pronta na internet. Você quer fazer um sistema de classificação de imagem. Tem a API do Google Cloud lá para você fazer. Você quer criar um chatbot. Hoje em dia tem diversos GitHubs aí com código aberto que só você baixar, fazer o clone lá e meio que 2 linhas você faz o negócio funcionar, né? Só que na maioria dos casos você sempre vai, como ele comentou, se você quiser ir além, você precisa ter uma boa base, porque resolver um problema dessa maneira é fácil, só que resolver um problema da melhor maneira possível é difícil. E da melhor maneira possível, que eu digo se você tem que pensar, normalmente quando você vai botar uma IA assim, em produção, você tem que pensar em questões de infraestrutura,
Você tem que pensar em questões de negócios, o quanto que aquilo ali vai realmente resolver o problema. Você tem que pensar até mesmo em custo, porque, querendo ou não, se você for olhar, é caro hoje em dia você ter uma IA. Não só para treinar ela, mas como manter ela. Então, você fazer 2 linhas e para resolver um problema é fácil, mas você ir além e resolver aquele problema da melhor maneira possível, porque não envolve somente a matemática por trás ali, do melhoramento do modelo e tudo mais, mas você pensar em todo o sistema que tem por trás ali, é algo difícil. Não é algo simples. Cara, muito legal. Só para colocar um adendo também, todos esses modelos gigantes que vocês estão vendo hoje, eles foram treinados com muita grana. Porque o próprio ChatGPT, por exemplo, você não vai treinar numa GPU só. Você vai treinar em dezenas, centenas. Milhões por dia. Exato. Então, aí o que acontece? Como você comentou, primeiro cria-se algo muito grande e vai diminuindo até chegar num denominador comum ali que seja extremamente útil. Porque aquele mínimo ali vai ser extremamente otimizado em custo, em acurácia, em eficiência energética, em rapidez. Por exemplo, os próprios carros da Tesla. Não tem como ter um sistema ali que vai detectar um humano e o carro está a 50, 60 km por hora. Se não for assim para detectar um humano, matou o cara. Coisa de milésimos de milésimos. Exato. E aí, para você ter um sistema tão rápido, responsivo tão rápido, você tem que ter pensado em tudo antes. Você tem que ter pensado num modelo pequeno o suficiente, porém com acurácia o suficiente para fazer aquilo de maneira mais rápida possível com um hardware extremamente rápido. É esse tipo de coisa que move a IA hoje, né? Exato. Exatamente essas questões, né? Eficiência ao máximo, né? O mínimo Exato. do mínimo ali. Que a gente começou a falar de IA, né? Então, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco mais tecnicamente, né? Aí eu trago aqui alguns slidezinhos aí. É para vocês ali. O que vocês elencam ali dessa pizza? É uma pizza, né? Então, cada um escolhe uma fatia aí. Tô enxergando um pouco mal, tá? Para falar aqui. Reconhecimento, conversação, interação humana, decisões preditivas e analíticas, sistemas orientados a meta, sistemas autônomos, padrões e anomalias e hiperpersonalização. É para a gente escolher um? Para escolher um para falar? Escolhe um e manda brasa. Trazendo mais uma vez mais para próximo de mim, né? Eu iria em padrões e anomalias. É até interessante colocar os dois no mesmo contexto ali, né? Legal. O que eu vejo hoje tem muito, né, alguns trabalhos que a gente tem feito na linha de anomalias, né? Mas para você detectar anomalias, você tem que detectar o padrão, né? Você tem que entender. Vou dar um exemplo aqui, né, de fraude, né? Detecção de fraude em cartão de crédito é algo que tem muito hoje, né? É uma detecção de certa forma de anomalia, né? Porque o evento de fraude, ele é bem menor do que o evento de não fraude, né? Se a gente comparar ali, então existe um desbalanceamento muito grande entre um e outro. E a gente pode tratar isso como uma detecção de anomalia, né? Eu estou falando da fraude como um exemplo clássico, né? Mas de qualquer forma você tem que, de certa forma, determinar ou encontrar o padrão daquilo que é normal, né? Então eu oriento alguns trabalhos exatamente nessa linha, detecção de falhas em motor, por exemplo. É outro exemplo, né? Que envolve smart grid, envolve sistemas embarcados, né? Que é você detectar falha no motor, envolve processamento de sinais, e envolve também a ideia de você trabalhar com anomalias, né? É aquela manutenção preditiva, seria isso? Seria uma previsão ou uma detecção, né, de anomalia. Vai ocorrer um problema ou não, né? Tem até um desafio muito interessante do Kaggle, fica aí a dica, né, para quem quiser começar, né, o Kaggle. Existem vários desafios muito interessantes lá, que tem um desafio da Scania, que eu já usei até para 2 trabalhos de TCC, que foi para a gente trabalhar e prever o que é o evento da Scania, que é muito interessante, né? Eles tem uma falha, né? A ideia, eles jogaram uma base de dados com várias características e a ideia era você detectar a falha ou não.
né? E aí você tem que trabalhar com a ideia de que, se você tiver um falso positivo, né? Ou seja, o caminhão não tem problema e o seu sistema fala que ele tem, né? O seu sistema inteligente fala que ele tem. Você tem um custo associado a isso, que é, olha, ele vai para uma manutenção, mas tudo bem, ele só vai falar que não tem nada. E tem um problema que é o falso negativo, que é ele tem problema e o seu sistema fala que ele não tem. Aí o custo é muito maior, né? Então a ideia é você chegar num valor adequado. Muito difícil, pelo menos no que eu vi lá, né, no que ganhou, realmente não tem como você, né, você tenta minimizar tudo, né, mas você não consegue. Mas é um trabalho de detecção de anomalia, porque você tem muito menos falha do que um serviço normal, né? É óbvio, né? Eles não querem ter muita falha. Então, e muita gente tratou isso como um problema de classificação normal, desbalanceado, usaram várias estratégias, né? A gente tratou como problema de uma classe só, que é uma detecção de anomalia, né? Outro tipo de problema que está relacionado, mas não é a detecção de anomalia, mas que tem toda a relação, é, por exemplo, relacionada a novidades, que hoje é muito comum, né? A diferença entre anomalia e novidade é que a anomalia, de certa forma, você conhece. O evento que a gente determina como novidade é algo muito novo, certo? É algo literalmente novidade, né? Então tem vários sistemas baseados em deep learning nesse sentido. E tem tudo a ver com padrão, né? Que é a ideia de que, se você tem uma coisa normal, você tem que definir o que é normal, né? Como é que o seu sistema identifica, né? Você tem que extrair padrões para identificar que aquilo ali é normal. Então envolve uma série de coisas, né? Desde você trabalhar com as características, né? Fazer o pré-processamento dos dados, né? Enfim, é um mundo de possibilidades, cada fatia daquela ali, né? Só um adendo aí, você falou dessa questão dos falsos negativos e falsos positivos, que envolve a questão do custo. Isso na área da saúde, por exemplo, isso é muito importante, porque o custo ali não é dinheiro, o custo ali é vida. Exatamente. Né? Então é muito melhor você ter 0 falso negativo com muitos falsos positivos do que o contrário. Dependendo do domínio que você está, a interpretação Exatamente. muda, né? Um carro ir para revisão carro não tem problema, mas um Isso. paciente com câncer, você vai fazer ele fazer uma quimioterapia sendo saudável, seria isso, Isso, né? exato. Porque normalmente a IA na área da saúde ela é aplicada de maneira de triagem. Então, é um pré-médico. É tipo você fazer um teste de Covid, por exemplo, algo do tipo. E o fato da triagem te dizer que você tem, te leva a um médico que vai te pedir muitas vezes a um exame mais específico, para confirmar aquilo. Não confirmando, ok, não tem muito problema. Mas, se confirmar, você já estava ali. Né? Então, essa questão dos falsos negativos e falsos positivos, dependendo de onde você estiver, ela é extremamente importante. A parte que você fez de validação de documento para o órgão do Detran. Algoritmos implementados, foi possível automatizar 70% do processo de validação de documentos, mantendo alto padrão de qualidade e precisão. Isso daí foi um projeto bem bacana que a gente teve com o Detran aqui do Espírito Santo, inclusive. Quando vocês forem renovar a carteira de motorista, vai ser a minha que vai estar conferindo se você é você mesmo e não uma fraude. Aí, isso aí foi bem legal, porque, inclusive, foi um dos trabalhos que eu tive maior dificuldade em dizer para o cliente: não é bem assim. Putz. A questão do marketing. A expectativa. Exato, por causa que a expectativa dele era lá em cima, mas como você pode ver, a gente fez um trabalho bem bom. A gente pega, ali basicamente a gente pegou os documentos que a pessoa manda em formato de PDF, a gente transforma o PDF para imagem, pega aquela imagem, seleciona só o documento dela ali, faz diversos tipos de processamento de imagem para alinhar ela, para tirar ruído, para botar ela na posição normal de leitura, porque ela não pode estar de cabeça para baixo. E dali a gente transforma, a gente consegue extrair todas as informações que estão ali, transforma em texto mesmo, e aí a gente pega esse texto e verifica com a base de dados do Detran. É essa pessoa mesmo? Se não for, não está validado o processo. Se for, pode passar para frente.
Todo automatizado. Caraca. Todo automatizado. E aí agora eles só precisam olhar aqueles que o processo não consegue validar, que seriam mais ou menos 30% dos casos. Porque assim, eles tinham se não me engano, era 1.000 processos por dia, mais ou menos. Nem eles davam conta. Aí ficava atrasado, ou então eles faziam por amostragem e o resto passava tudo. E aí agora, com uma noite, consegue pegar todos os 1.000 e validar. E aí no dia seguinte, aqueles 30%, mais ou menos, em média, que ficava, eles olhavam na mão. Saquei. Caraca. Top. Legal. Top. E aí, tem alguma área aí que você tem alguma preferência, quer falar? Algo que você tem mais afinidade? Eu trabalho bastante com padrões e anomalia também, né? Mas, como você já falou... O mestre e o pupilo, né? Pois é. Reconhecimento de imagens, eu vi nesse case agora, você acabou, né? Eu posso falar um pouquinho de reconhecimento, que eu fiz um trabalho bem legal no meu mestrado, na área de saúde. Foi um projeto bem bacana com imagens de microscopia especular. São imagens do fundo de olho que você tira, não do fundo do olho, perdão, do fundo da córnea, porque a córnea tem 5 camadas. Tem a córnea mais externa e tem a última, que é o endotélio. E aí esse exame, ele pega exatamente esse endotélio. E aí tem uma distrofia chamada distrofia de Fuch, que é o envelhecimento em demasia dessas células. Ou seja, elas vão morrendo rápido demais. E aí, se tiver nos 2 olhos, você tem essa distrofia e precisa tratar. Aí, no meu mestrado, foi fazer o reconhecimento dessa distrofia, utilizando essas imagens, e eu segmentava também para falar, ó, seu olho, em teoria, né? Porque não foi, não. Infelizmente, não foi produção isso. A teoria seria, tipo, você tem e o percentual do seu olho que está acometido por essa doença. Fazendo a segmentação das áreas que estão com as células que estão mortas. A gutata, né? Isso, as gutatas. Aí você coleta todos esses dados, joga numa mega base, plana o modelo, coloca o modelo lá e ele faz essa predição de se tem esse problema? A ideia é pegar a imagem, tem os 2 modelos, na verdade, que eu criei 2 modelos, e aí eles vão me dizer se tem ou se não tem, e qual é o percentual de área acometida pela doença. Legal demais. Sensacional. Alguma área? Outra? A gente vê, por exemplo, decisões preditivas e analíticas. Acho que está muito perto da gente, que é a questão do analytics, né? E aí vocês têm muito contato com essa área aí? Como é que está essa questão de prever algo, colocar um modelo para fazer uma decisão lá na produção? Vocês têm atuado? Bastante, né? Só um pouquinho? E com empresas também, né? Tem vários trabalhos hoje, né, nessa linha, né, de previsão. Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos com a Celor, que a gente faz exatamente isso, né? Prever alguma característica específica de algum, né, que está relacionado com a qualidade do aço, por exemplo, né? Então a gente usa muito a ideia de regressão, principalmente, né, na parte química. É o que a gente tem chamado de instrumentação inteligente, que é uma linha muito bacana, né, que envolve a ideia de você ter instrumentos ali específicos, né? Você coleta informação, transforma aquilo né, extrai padrão e gera exatamente as decisões, né? Então faz regressão, classificação, né? Bem específico nesse caso, né? Eu acho que é nessa linha, né? Então tem vários. Tem um trabalhinho que eu estou fazendo para uma empresa de fora agora, que ela faz mais ou menos essa questão de analytics, bem utilizando visão computacional em jogos da NBA. A ideia é o seguinte: eu sou uma empresa e eu vou pagar para ter um marketing dentro do jogo. E aí, o que é o marketing dentro do jogo? O nome da minha empresa passando ali, de alguma forma. Dentro do jogo? Dentro do jogo. Tem os telões, tem nas mesas, assim, fica meio que colado, né, o nome. Tem no chão, às vezes, da própria... Dentro do jogo? A ideia? Isso dentro do jogo. Dentro do jogo. Do jogo acontecendo, aí é como se fosse um jogo de futebol, aí passa a marca entendi. ali. Só que dentro de jogos de basquete. E a ideia é o seguinte: eu sou uma empresa, eu quero investir em marketing e dentro dos jogos da NBA.
Só que quão efetivo foi a minha marca ali dentro? Do tipo, se eu tenho 1 hora de jogo, por exemplo, quanto tempo dessa 1 hora que minha marca apareceu? Além disso, quais foram os momentos? E qual é o peso desses momentos? Do tipo, apareceu no telão, apareceu só pequenininho, no rodapé, né? E a empresa, com isso, ela consegue, vou investir mais nesse tipo de marketing ou não. E aí, utilizando a visão computacional, essa empresa consegue fazer isso. Ela pega as logos e aí mostra em tempo real, mais ou menos, faz uma estatística, né, em tempo real, de como tá todas as logos daquele jogo, que seriam as empresas que pagaram para estar ali. Tipo um marketing mais inteligente, né? E aí ela repassa isso para a empresa do tipo, todas as estatísticas sobre sua logo nesse jogo. E aí a empresa consegue tomar alguma atitude em relação a isso, tipo, vou gastar mais com marketing, não vou. Essa ideia do marketing direcionado é muito interessante, né? Muito. De você envolve inclusive uma outra metodologia, que é a ideia de você formar grupos, né? A ideia do método não supervisionado, né? Que é aquela ideia de formar segmentar. Exato. Segmentação. E aí você consegue juntar em grupos, né? Pessoas com um determinado perfil, e aí você faz aquele marketing direcionado, né? Hoje é muito comum isso, Seria né? aquele hiperpersonalização, né? Isso. Vai vender para o Exatamente. público certo. Não quero gastar mais dinheiro jogando, por exemplo, no rádio e sem saber quem vai me ouvir. Eu quero. Exatamente. Direto Até pelo perfil da pessoa que navega, por exemplo, que ele passa, né? Todo mundo já passou por isso, com certeza, né? E talvez olhe para o Instagram de uma maneira diferente, né? Dependendo do que você vê, ele já faz uma propaganda direcionada, né? Provavelmente aquilo que a gente está falando aqui hoje, daqui a pouco vai surgir uma propaganda, né? Um e-mail para a gente. Exatamente. Vai estar escutando tudo. Colocar lá, faça sua pós na inteligência artificial. Galera, tem muitos campos. Aqui tem coisas que se complementam. Reparem que a gente estava falando de padrões e anomalias. Eu acho que o Daniel falou de padrões e anomalias Vou tentar chutar, viu, Daniel? É a base de tudo isso aí. Eu acho que eu senti que quando você falou, falei, putz, se tudo na machine learning, na tal da IA, é padrão, é função, todo o resto é derivado. Exatamente. Né? Então, senti quando você foi direto na base ali. E a gente acaba vendo, o Marlon também falou, vou fazer uma melhoria, uma otimização de um processo manual, eu vou ter que primeiro fazer todo esse encaixe de padrões, treinar essa base, identificar uma doença antes que ela aconteça, tudo isso são padrões. Deixa eu passar aqui, porque a gente... eu queria muito continuar esse papo, mas falta muito pouco. Caramba, tem que correr. Galera, eu fiquei de cara, trouxe isso daqui porque a inteligência artificial hoje, ela está tão em voga, ela não é só um campo da tecnologia, tá? Ela não é um campo só de qualquer área, ninguém pode tomar para si essa denominação. Mas esse slide aqui é uma imagem do Parlamento Europeu, que está disseminando isso pela Europa, tá? Nos países membros, porque eles já querem criar uma noção de que os seres humanos já estão convivendo com a IA a um nível que não percebem mais. Então, eles estão criando tipo um anúncio de, ei, você está com seu smartphone com assistentes digitais, o seu robô possui o seu carro, você pode estar atravessando a faixa e ter um carro autônomo. Então, eles estão criando essa conscientização para justamente ter as pessoas passarem a conviver mais sabendo, né, que estão convivendo com IA. Vocês já tinham visto isso? Essa campanha é tão forte assim para a gente, tipo... Então, de certa forma, sim. Aqui, como sempre, infelizmente, com um pouco de atraso, né? Que é a ideia de boas práticas em IA. Isso é algo que já é muito difundido lá fora, mas que está começando aqui. É uma certa... não sei se eu posso falar, mas uma regulamentação, né? Porque hoje não existe nada que regulamenta, né? Lá, por exemplo, eles têm uma política de eficiência energética, né? Então, eles têm essa cultura de, eu vou colocar um transformer aqui para treinar, vai demorar 3 meses. Não pode, porque você vai gastar muita energia, né? Então, essa ideia, né, de você difundir esse tipo de coisa está muito relacionado com as boas práticas, né, que a gente fala. Para a pessoa ter consciência de que ela está usando, né, e
e realmente usar de uma maneira adequada, né? Consciente. Exatamente. A nossa LGPD veio da GDPR deles, né? Eu achei engraçado, não sei se vocês perceberam, mas a gente ficou anos jogando aquilo, rolando aquilo. Quando a gente realmente não tinha mais o que fazer, que o negócio estava tomando conta, e a gente tinha maiores riscos, a gente pegou, né, de um país mais desenvolvido. O Daniel falou, a gente infelizmente chega com muito atraso. Essa é a percepção também, né, Marlon, sua? Eu acho que a gente sofre O Brasil ele sempre copia muitas coisas, né? Na lata, porque a gente copia. Não, é sério, por exemplo, legislação brasileira em relação a veículos, tem muita coisa que é copiada da Europa, principalmente questão de emissão de gases, porque Europa e Estados Unidos sempre são pioneiros. Então, sim, aí, se deu certo lá, o que a gente faz? A gente é meio que espectador, né? Infelizmente, sim, na maioria dos casos. Aí acaba assim, mas assim, é algo bom? É algo ruim? Também. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de ver como que já está funcionando, se está indo bem, se não está, e fazer as devidas modificações para o cenário brasileiro. Que é bem diferente, né? Exato. A característica nossa é bem diferente da deles, né? O que eles têm lá é diferente da gente, né? A gente está fazendo uma parceria agora com uma empresa de Portugal e aí foi interessante, né? Uma empresa de charging. Eles, desde a época de 1990, né, que eles começaram a fazer aquela ideia do pré-pago, né? Então eles foram uma das primeiras empresas que trabalhou com isso, né? E lá eles têm um problema exatamente com eficiência energética. Eles têm um sistema que é zero erro, mas é um sistema extremamente redundante, tem que ficar ligado 24 horas, gasta uma energia danada. Mas de vez em quando tem que fazer manutenção desse sistema. Então eles criaram um sistema secundário que não gasta tanta energia, mas que tem erro, né? Que com o passar do tempo ele gera erro, de certa forma. Mas eles perceberam que, será que eu não posso aceitar um pouquinho de erro, mas economizar na energia? E da energia que esse sistema secundário, né, economiza é metade do sistema redundante que tem zero erro, né? Então eles perceberam que, dá para chegar num equilíbrio, né? Não é minimizar tudo, mas é num ponto de equilíbrio, em que eu tenha pouco erro, né, de certa forma, mas que eu economize energia também. Então é algo muito interessante e isso me chamou muita atenção porque eles já estão preocupados com essa questão energética, né, já há um tempo. Lá já tem, né? Porque é muito fácil hoje em dia também essa questão de energia, aquilo que eu comentei. Hoje em dia você consegue simplesmente com 2 linhas de código resolver um problema. E aí o que você faz? A gente precisa dele rápido. Beleza, taca mais um GPU aí. Cloud está aí para isso. Então você não se preocupa tanto assim mais. Só que no longo prazo o custo vai lá em cima. Exatamente. Vamos jogar o Daniel aqui na berlinda, viu, Daniel? Galera, o portfólio do Daniel tem coisas legais com a IA aplicada a pessoas com portadoras de deficiência, o que eu acho muito legal. Redes neurais artificiais aplicadas na detecção de piscada de olhos. Esse daí foi o tema do mestrado, o Vinícius participou, o professor Vinícius, né? Na época era cadeira de rodas. Esse daí foi muito interessante, né? Ela aí, exatamente ela, né? Ali embaixo está toda a parte a detecção só foi possível com o trabalho do Vinícius, né? Ele que desenvolveu toda a parte de processamento de sinais, ali, de coleta, né, de sinais biológicos. E a ideia era o seguinte, porque você tem diferentes níveis de problemas, né, de reabilitação, no caso, né? Então, ali, essa cadeira foi criada para esclerose amiotrófica, né, que, na verdade, ela tem vários níveis. Ela começa com perda de movimento das pernas, até você não movimentar praticamente nada, né? E aí, uma das formas de você controlar, tinham várias, né, seria a piscada de olho. Então, tinha o que seria hoje um celular, né, mas especificamente com uma tela, uma tela específica, em que a pessoa ia realmente selecionando todos os ícones, vai para frente, vai para trás, pelo movimento dos olhos. Então, tinha uma tela, né, e a pessoa selecionava por ali. Você poderia selecionar por outras coisas também, né, movimento da língua, né, entre outras coisas. Mas, né, no meu mestrado, está até aí, né, foi exatamente o processamento da piscada de olho. Então, tinha toda a parte de processamento de sinais, que hoje a gente faria de uma maneira embarcada, né, o IoT seria uma coisa maravilhosa, né, que a gente poderia utilizar nesse caso. E eu detectava a piscada de olho, e a rede neural
ela foi utilizada. E aí, a gente tinha vários sistemas, né? Porque, de certa forma, a gente poderia fazer isso por um threshold normal, um sistema simples. Mas o que acontece? Nada é muito simples na vida, né? E a gente tinha um problema muito sério, que como a gente vai cansando, né, a piscada do olho ficava mais fraca. Não era aquela coisa perfeitinha. Oscilava né? a frequência, né? Era um processo dinâmico, né, que ao longo do tempo ele vai né, piorando, na verdade. O contato mesmo do eletrodo já era um problema, né, que a gente tinha. E aí eu falei, bom, vamos usar um sistema então inteligente, né, de certa forma que consiga pegar essa dinâmica, né, e possa fazer essa classificação, né? E o resultado era muito bom, até porque o sinal era bem interessante. 98, 99. Isso na base de teste, né? Na base de treinamento era quase 100%. Né? Na base já de já produção, de teste, já de teste, vida real, né? Sim, Legal. e a gente fez o teste lá em São Paulo também, né? Eu que sentei na cadeira, eu era cobaia, né? Então eu sentava, ficava lá piscando o olho, controlando a cadeira. Foi bem legal, né? O meu mestrado realmente foi mais interessante do que o doutorado. Realmente foi bem bacana, né? Utilização de técnicas de Deep Learning para reidentificação de pessoas. Esse daí é um tema, inclusive, que a gente está atualizando, né? A gente está trazendo de novo, né? Está tentando projetos aí. E é um tema bem difícil, na verdade, né? Por quê? Porque a ideia eu tenho uma imagem de uma pessoa numa câmera e eu quero identificar essa mesma pessoa numa outra câmera. Essa é a ideia de reidentificar, né? Então, na verdade, não é uma imagem, é um conjunto de imagens que você tem vídeo, né? Então, você monitora essa pessoa, mas eu quero pegá-la agora por uma outra câmera, por exemplo, né? E a gente começou usando um sistema bem, de certa forma, hoje eu posso falar isso, que é um sistema simples, né? Já está desatualizado, que é CNN, né? Apesar de ser bem nova, mas você tem exatamente. E a ideia era exatamente essa, né? Tentar identificar pessoas, reidentificação, né? Para segurança, por exemplo, né? Poderia ser isso. Você quer, né, a pessoa cometeu alguma coisa e você quer monitorar essa pessoa, né? A câmera tem um limite de visão, então, mas você tem acesso a outra câmera, você consegue monitorar aquilo ali. Só que é extremamente difícil. A taxa de acerto, se eu não me engano, na época era 38%, 40%, assim, uma coisa absurda, né? E eram várias. A gente usou, se eu não me engano, acho que umas 15 pessoas, né? E aí o estado da arte naquela época era exatamente isso. Né? Mas aí hoje com o que você já tem, já passa disso aí, né? Já chega a 70%, por exemplo. Aqui é para bugar um pouco, né? Porque quando a gente vem para uma rede minimamente estruturada, né? Capaz de reconhecer dígitos de mão, manuscritos, né? A gente vem para uma dessa, por exemplo, que a gente falou aqui e vai falar, eu vou deixar para o final para a gente falar de ChatGPT e falar a quantidade de parâmetro que tem esses bichinhos aqui. Mas é 100 milhões de vezes mais que isso aí, né? Porque aqui a gente ainda consegue enxergar esses grafos numa imagem, né, simples. A quantidade de nós conectados aí é assim que funciona uma Deep Learning que a gente está tanto falando hoje, que a base a gente não cansa sempre de lembrar, né? Essa que originou, viu, Daniel, viu vários trabalhos seus de Perceptron. Marlon, quer explicar o que é esse cara aí na tela, para a galera que não conhece nada, ou que nunca viu? Isso daí é uma representação bem simplória de um neurônio do ser humano. Basicamente, resumido seria isso, né? Você tem entradas. Se você fosse fazer um parentesco, por exemplo, né, como um neurônio funciona, você tem os dendritos do neurônio, que são as terminações nervosas dele, que seriam basicamente as entradas. Estariam conectados, na verdade, com as entradas, né, que ele recebe impulso elétrico e, neste caso, seriam as entradas. E aí, como a gente não sabe exatamente como funciona esse impulso elétrico que ele capta, a gente pensa assim, bom, então deve ter algum peso associado àquilo ali de alguma forma, porque não é o mesmo sinal elétrico em cada um. E ele não deve olhar para o mesmo sinal elétrico e pensar, tudo é a mesma coisa. Não, ele olha para cada sinal elétrico que ele está recebendo e pensa assim, esse tem tal importância para mim, esse aqui tem tal importância, e a gente simula isso através de pesos,
que é basicamente x1 vezes w1. É uma entrada x e um peso associado àquela ali, ou seja, uma importância que a gente vai dar para aquela entrada. E aí, lá no núcleo do neurônio, ele vai processar aquilo ali de alguma forma, que é mais ou menos aquelas dois círculozinhos ali, que tem o somatório e um S ali. Ele vai processar da seguinte maneira: eu tenho todas essas entradas, e o que eu vou fazer com elas? Matematicamente, o ser humano arrumou um jeito de pensar assim: eu tenho uma entrada, um peso associado àquela entrada, como que eu junto tudo isso? Regressão linear, soma tudo. O neurônio, ele provavelmente é capaz de fazer contas extremamente complexas. E o que é complexo para a gente? Algo não linear. Algo linear é basicamente uma reta. O que é algo não linear? É um negócio bem doido. Né? Tipo, não é mais só uma reta. Consegue traçar uma reta e dividir o negócio que a gente precisa de atingir. E aí, essa função ela também tem o objetivo de te dar uma resposta. Porque no final das contas, o neurônio, ele tem as terminações nervosas dele que vai se conectar com outros neurônios. Então ele tem uma resposta que ele vai enviar para todos os neurônios. E aí, essa função, ela também tem esse objetivo de criar uma resposta, dado que você tem todas aquelas entradas. E aí, com a sua resposta, você faz alguma coisa. A ideia que você trouxe, né, Marcos, da gente imitar ali, né, o neurônio, né, é exatamente isso. Né, existe, para você ativar o próximo neurônio, né, existe uma barreira de potencial. Né, então, a ideia é de que aquela soma das entradas multiplicado pelo peso, e no início, aí um detalhe interessante, né, que no início, aquela função de ativação ali era um degrau. Então, se passou daquele degrau, o próximo neurônio, né, de certa forma, seria ativado. Então, inicialmente isso foi a primeira, né, o primeiro neurônio era assim, só que isso gerou um problema, né? Então, se historicamente a gente analisar com o neurônio, teve uns 23 anos de hiato. Exatamente por quê? Porque a ideia do gradiente descendente envolve derivadas ali, né? E quando você deriva um degrau, ele te dá um impulso, não conseguiria, né, saturava tudo e você não conseguiria trabalhar. Então, apesar da euforia inicial que existia, ficou num hiato muito grande, né, a rede neural, e ela foi só depois de um tempo, né, quando exatamente entrou a função de ativação, que é ali uma sigmoide, que quando você deriva dela mesmo, e aí fica fácil de você trabalhar, entendeu? E, além disso, você conseguiu resolver o problema né, de sistemas, de problemas não lineares. Né? Antes da separação, o fato de ser um threshold, né, na verdade, você só conseguia resolver problemas lineares. E, obviamente, na vida não é tão fácil, né? E aí, né, surgiu essa ideia, e agora hoje a gente tem várias funções de ativação, né? Né, tem estudos ainda né, da função de ativação. E ali faltou o bias também, né? Tem um Bzinho ali, né? Faltou o Bzinho. Está incompleta essa tá imagem incompleto, por causa do bias. E, na verdade, esse é o modelo, né, da rede mais tradicional, e que a gente já percebeu que, na verdade, o da CNN é o mais próximo do nosso cérebro. Do nosso né? cérebro. Porque essa aí é totalmente conectada, que a gente fala. O nosso cérebro não é totalmente conectado, né? Por partes. Né? Ele vai por partes, exatamente. Top. Aqui também é um modelo híbrido baseado em algoritmo genético. Eu trouxe esse cara, deixa eu ver aqui, para justamente a gente explicar um algoritmo genético. O autor Daniel, se quiser explicar aí. Mas foi pro joguinho? O que aconteceu? Mudou, né? É por causa do algoritmo genético. Eu achei que tinha algoritmo genético no Mario ali, né? Não, mas lá também, aquele também tem. Geração, espécie 5, genoma 1. Ah, que legal, cara. Pô, que bacana. Depois ele aprende que só pulando ele ganha o jogo todo, exato, porque ele zera o jogo bem bacana. só pulando. Então, esse trabalho foi um trabalho muito interessante. Foi o primeiro orientado que eu tive do mestrado, né, na verdade. O Arley, ele trabalha na Cezanne, e lá eles têm um problema muito sério de rota. De rota mesmo, de pessoa que vai sair, tem moto e carro, né? Que vai sair fazendo as medições, né? E a cobrança posterior de água, por exemplo, né? E na época eram 5 pessoas que faziam essas rotas. Então eles chegavam bem cedo
e fazer essa rota, né? Então a ideia dele era, olha, eu quero otimizar esse sistema aqui, né? Esse processo. E eles tinham um sistema muito caro lá, que eu esqueci o nome dele agora, que te dá uma precisão muito grande da posição que você tem que medir e das rotas, né? Então a geração de rotas, de todas as possibilidades era interessante. Só que ele queria otimizar isso daí. E aí a gente começou usando essas rotas mais clássicas, né? Então ele via a estrela, o caixeiro viajante, né? Essas técnicas clássicas, a gente começou por isso, só que era, né? Caixeiro viajante, o processamento ali era um negócio muito absurdo, né? E eu viajando, né? Uma vez aí, uma época, voltando lá na Espanha, né? Visitando o pessoal lá, não sei porquê, vi a ideia do fractal. Em algum museu tinha o fractal, né? Que é um negócio muito interessante, né? O fractal, que é aquela ideia de se pegar, né, uma neve, né? E você vai aproximando, é do mesmo formato, né? E aí eu falei, eu quero usar isso alguma vez na minha vida, né? E aí a gente tentou usar a ideia do fractal, né? Será que a gente pode tratar um problema inicializar como um fractal, né? Que esse foi o grande diferencial, que a gente pegava as rotas e, de certa forma, usava um fractal, que é o Space Field Curve, né, para gerar inicialmente uma rota, e depois a gente usava o algoritmo genético para fazer um ajuste fino, né, daquela ideia, né? E foi sensacional, porque, de certa forma, acredito que até hoje, né, pelo menos a última vez que eu conversei com eles estavam usando ainda o sistema. Até hoje? Até hoje. Eles usam lá na Cezanne esse sistema, ArcGIS, lembrei, que eles tinham as informações, né, eles tinham muita informação, mas não tinha um sistema inteligente para trabalhar com ela, né? Então eles hoje têm esse sistema, em 15 minutos eles geram todas as rotas para carro, moto, de uma maneira otimizada, né? Usando essa ideia do fractal. E foi realmente um trabalho muito interessante, gerou outro artigo de revista, inclusive, né? Acho que até isso aí, exatamente 2018, isso aí, né? Recente demais. Muito Que bacana. eu trouxe, tem a questão da aprendizagem por reforço, né? É algo que, na minha concepção, a gente vê a mágica acontecendo, né? Quando a gente fala sistemas inteligentes, inteligência artificial, eu consigo, talvez, captar mais o aluno, interessar mais ele quando ele vê a aprendizagem por reforço, mais do que essas técnicas todas aí de machine learning, a galera se amarra, porque os jogos são assim. Exatamente. Né? O interessante do algoritmo genético é que você não sabe o que vai acontecer. Não. Né? Exatamente, Pode Porque acontecer uma coisa muito errada. Surpresa, né? Eu vou fazer uma treta, né? Chamemos assim, porque tem a ideia do React, né? Que a gente pega. E aí, eu vou jogar vocês em uma meia fogueira ou num assunto um pouco delicado para poder responder. Aí a galera, putz, me arrependi de ter vindo, né? Mas fiquem tranquilos que é algo bem leve, assim. Tipo esse. A internet toda aprendeu a amar esse meme. Porque, né, vamos descobrir o que é IA. E no fundo tem if, else, if, else, if, else, if, else. Deixa eu escolher. Marlon, é verdade ou é falso? É verdade. É porque assim, é igual o que eu comentei, né? Você muitas vezes não precisa de um negócio gigantesco. Isso daí resolve muita coisa. Pior que é verdade, né? Tem que admitir, né? Pois, aí, assim, depende muito do problema, né? Depende muito do problema. Um problema simples, você consegue resolver aquilo ali, com aquilo ali. Problemas mais complexos, não. Mas se um sistema baseado em regras, é isso aí. Sim. Né? E não é uma coisa tão complexa. Só um adendo, né? Até mesmo muitos sistemas complexos têm muito if else também. Porque, principalmente em detecção de anomalias, você... detectou uma anomalia. Tá, mas... Só isso? O que faz dali para frente, né? O que faz ali para frente. Exato. Por exemplo, no projeto que eu estou hoje, na empresa que eu trabalho, que a gente faz detecção de anomalia em eletrocardiograma, tem muito if else. Tem muito if else. Porque a gente simula o que o médico faz, extrai as mesmas características que o cardiologista extrai do eletrocardiograma. E aí o que a gente faz com isso? A gente passa um algoritmo machine learning por trás para fazer as predições, só que tem muita coisa que é erro muitas vezes, e a gente pensa, se acontecer esse erro, vai fazer isso, se acontecer esse erro, vai fazer isso, esse erro, vai fazer isso. Então, assim, eu utilizo demais no caso de consertar erros de algoritmos.
Porque É o depois, na verdade, né? Corrigir, né? Exato, É o que você exato. faz com a informação que é gerada pelo, né, ou Exato. pelas características que são geradas pelo seu sistema, né? Que são Isso. extraídas. É o né? famoso pós-processamento, né? Exatamente. Na verdade, tá um pouco errado, porque antes daquilo dali tem o sistema inteligente, né? Eu acho que é ali que faltou, né? O que vem antes do if ali. Mas acho que ali o meme é mais a questão da gourmetização da palavra. Ele pega como Eu entendi, tudo ali. eu entendi. Isso aí a gente... Daniel, Eu não tô chegando. embaixo ali, ó, programação, orientação a objeto, cálculo, projetos guiados. Como fazer um bot. Bom e velho passo. Eu já tive em projetos que quando a gente explicou o que era um chatbot tecnicamente, o diretor cancelou o projeto. Então, é o que acontece normalmente. Eu tenho recebido muitos alunos que querem trabalhar com chatbot. Eu falei, mas você tem noção do que é o processamento da linguagem natural? A base que você precisa e tudo? A pessoa desiste normalmente. É um desafio realmente, né? Então dar esse salto aí é um pouco perigoso, mas é verdade, isso aí acontece. Cientistas e personalidades pedem pausa em inteligência artificial. Bill Gates diz que pausa em desenvolvimento de IA não vai resolver problema. Vai resolver, não vai resolver? A gente precisa dessa pausa. Vai nada. Vai nada. Primeiro que não vai pausar, né? Não dá Eu pra- duvido que eles vão parar, né? Não Até vai porque, resolver. no mercado, tem muita empresa que depende dessas IAs. Tipo, o cargo-chefe da empresa é aquela IA. Como é que ela vai parar? Tem não muitos pode. centros de inteligência sendo criados Exato. hoje, né? Nas empresas, né? Eu acho que o caminho não é pausar, né? É entender a direção que está seguindo, né? E de certa forma você tem que limitar, né? O que está acontecendo, né? A abrangência, né? Aquele... Exatamente. A gente tem que dar uma direção para aquilo, mas pausar não é a solução, não, porque em algum momento vai voltar, né? E eu acho que a pessoa não vai pausar, né? Tem até sobre aquilo ali, só para complementar, o Yann LeCun e o Andrew Ng, eles fizeram uma conversa sobre isso, onde eles discorrem sobre o que eles pensam e tudo mais. Se alguém quiser pesquisar no YouTube depois e... Taos Data Science, ele tem essa... Não tem nem no Taos, não. É no próprio site do Yann LeCun lá, né, no Instagram. eles fizeram uma live onde eles conversaram sobre isso. Eles Porque- debateram Porque o Andrew, ele é contra e o Yann, ele é a a favor. favor, né? O Yann hoje é o CEO do Meta, né? Do Facebook, né? Da parte... CEO do Meta, não, desculpa, né? Ele é o diretor da parte de inteligência e foi um dos primeiros, né? A Lenet, que é a primeira rede, foi criada por ele, né? Primeiro Deep Learning, né? A gente tem Transformer, que foi o que revolucionou. E vemos GPT, que não deu muito sucesso, a gente não ouvia falar, né? E aí foi o primeiro pré-training, depois foi a capacidade de ter multitask. Depois veio um modelo muito maior, que passou batido que a gente não ouviu falar, que foi o Struct GPT, que foi a aprendizagem por reforço humano para readaptar a máquina, para ela saber quando ela errou uma resposta, algo assim. E a ChatGPT, que aí pronto, aí a gente ficou realmente no assombro, né? Porque ela escreve código, ela escreve poema e tudo, mas reparem que teve um galgar grande aí, né? Eu vou adiantar aqui só para a gente comentar a quantidade, viu, Daniel? Foi aquilo que você falou, a quantidade de parâmetros que tem essas redes. A gente está falando de bilhões, tá, galera? Lá em cima são os modelos que a gente chama de small, que são menor do que 100 bilhões. Então, a gente já está considerando small algo que é inferior a 100 bilhões de É parâmetros. assustador, né? Eu fiz uma continha de pão e eu procurei saber. Um quilo de arroz tem 56 mil grãos de arroz. Significa que se os grãozinhos de arroz fossem parâmetros, seriam 17 toneladas para fazer 1 bilhão de parâmetros. Caramba. E aí a gente está falando de aquela Palm E ali de 562 bilhões. E a ChatGPT, que ali está em interrogação, mas a gente já sabe que vai ter 1 trilhão o Exatamente. próximo disso. Quanto mais alto, mais difícil é você aprender o que você precisa. E normalmente as soluções as melhores soluções são aquelas que você tem o menor modelo, mais focado em uma única atividade do que um modelo extremamente Exato. generalista.
Exatamente. E você não consegue nem analisar o que está acontecendo, né? Exato. Você foge daquela boa prática, né? Vira literalmente algo que você não consegue avaliar o que está acontecendo. Ela vai para um... Você não consegue, né, analisar igual a gente analisaria, né? Top. Pessoal, vou precisar de encerrar, mas antes Poxa, tinha tanta coisa aqui para falar. Galera, vocês não têm ideia. Esse cara ia ficar a noite toda aqui e não ia esgotar a experiência desse pessoal. Hã? Vamos, desce a carne. Bora. Galera, eu queria deixar vocês aqui com uma dica, né, e uma consideração final desses feras aqui. Qual conselho vocês dariam para essa galerinha que vai ter que aprender, de certa forma? A gente, mais do que, né, a gente nasceu num mundo que não era conectado, a gente tem essa questão. Eles já nasceram, vocês já estão nesse mundo e já estão iniciando, talvez, estágio que já mexe com IA. Aí eu queria que vocês deixassem um conselho, /dica, /recomendação, fiquem à vontade. Quer começar, Marcos? Eu diria para... Uma das coisas que mais me assombra, inclusive, que eu tenho certeza que provavelmente deve assombrar as pessoas, é o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de ficar fora. Porque as coisas evoluem muito rápido. Todo dia tem uma coisa nova. Tipo, surgiu o ChatGPT. Quando surgiu? Foi 2018. É a primeira versão 2018. Não, mas que veio a público, que todo mundo pode usar e tudo mais, o ChatGPT 3 né? mesmo. Foi ano 2021, né? 2020, 2021, por aí. 2021, tipo 2 anos e meio mais ou menos. Desde que surgiu o ChatGPT, já tem tanta coisa derivada dele, tanta coisa que você não consegue se atualizar. Você pega uma coisa ou outra, pelo menos as principais normalmente, só que tem tanta aplicação que nasce e todo dia que você vê, caramba, tem muita coisa. E uma dica que eu dou para vocês nesse sentido é, não se preocupem tanto com isso. Pega aquilo que você está fazendo e segue naquela linha. Todo dia vai ter uma coisa nova. Todo dia, nossa senhora. E assim, e no seu tempo livre, vai olhando essas coisas novas. Só que saiba refinar bem sua busca. Porque senão você vai ficar lendo coisas e muitas vezes você não saiu do lugar. Então assim, tenha um certo foco de onde você está e onde você quer ir com aquele tipo de aprendizado. Principalmente se você quer, por exemplo, visão computacional, ou então NLP. Estude bastante aquilo. Não se importe tanto com tudo que está vindo novo. Vai devagar. É muito real, porque eu converso com muita gente, eles, nossa, tem isso, aquilo, que não sei o que surgiu. E eu vejo que elas muitas vezes estão paradas, porque elas ficam lendo uma coisa, lendo outra, e às vezes elas nem fazem nada de concreto. Uma coisa que eu queria ter escutado na época, né, e na verdade eu tive alguns professores que me falaram que realmente isso fez muita diferença, né? É a ideia da gente entender o conceito de tudo, né? A partir do momento que você entende o conceito daquilo, né? É a ideia de você valorizar as disciplinas que a gente vê, né? Que só depois, mais tarde, você vai, poxa, agora eu aprendi isso. Até como professor, né? A gente hoje tem uma mentalidade, por exemplo, diferente da mentalidade do professor que me deu aula, por exemplo. Então, hoje a gente tem muito mais aplicação. Então, aquele conceito você consegue aplicar, né? Então, a ideia de vocês como alunos, né, prestar bem atenção e tentar, de certa forma, absorver o conceito, né, de tudo. Porque eu entendo, né, todo mundo a maioria, né, faz cálculo, faz álgebra, e a gente acha que não serve para nada, né? Mas fiquem tranquilos, porque em algum momento da vida de vocês isso vai servir, né? E é isso, né? Literalmente é isso. Então, se vocês querem seguir nesse caminho, né, nessa linha, exatamente para que foque, né, você tenha esse foco, a ideia é de você entender o conceito disso. Galera, vocês querem fazer uma pergunta? Querem fazer algum comentário? Boa noite, né? Boa noite. Bem, sabe que a febre do momento é ChatGPT aquilo, não sei o quê, mas vou fazer uma pergunta mais abrangente, né, em relação à inteligência artificial aqui. Qual a visão de vocês em relação à integração, né, dessas tecnologias de ferramentas de inteligência artificial no aprendizado acadêmico e qual é o caminho que isso deveria ser tomado? Porque, por exemplo, a gente teve a situação ainda, até mesmo a Itália, né, que proibiu o acesso, né,
ao ChatGPT e talvez esse não seja a forma correta da gente lidar com essa nova onda tecnológica. Legal. Essas questões por exemplo, você falou de proibição e tal, elas vão muito de como o ser humano utiliza a inteligência artificial. E tudo que a gente cria, por mais que seja algo bom, sempre vai ter alguém que vai tentar utilizar de alguma maneira ruim. Todo mundo sabe que a galera cola, né? Não acontece. Não acontece, mas assim, no mundo ideal, né? No mundo ideal não acontece. Mas assim, é muito simples hoje, tipo, um cara que é um malandrão, ele não precisa mais levar aquele montoado de cola para ele procurar. Ele vai no ChatGPT rapidinho, qual é a resposta disso? Pronto. O professor poderia se utilizar disso de alguma forma. Ele poderia, às vezes, uma pergunta do aluno que até mesmo o professor tivesse com alguma dificuldade de ou lembrar ou não só saber mesmo, né? Vai lá na ferramenta e utiliza ela para pesquisar. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um aluno sanando a dúvida de um aluno com um professor ao lado como um questionador. Se aquilo ali que está saindo da ferramenta realmente é algo válido ou não. Eu tenho, inclusive, usado, tá? O ChatGPT. Ali a gente tem curso técnico, inclusive, né? E eu tenho usado no curso técnico, né? O que eu tento fazer para integrar, por exemplo, essas ferramentas aí nas disciplinas, né? É ensinar o aluno a perguntar da maneira correta, né? Porque, na verdade, quando você constrói a pergunta correta, né? E eu mostro para eles, olha, tá vendo? Da maneira que você pergunta, a sua resposta vai ser diferente. De certa forma, ensinar a perguntar, acaba que a gente ensina, né? Ele vai ter que saber o que perguntar. Então, aquele conceito, mais uma vez, né? Ele acaba aprendendo aquela ideia, né? o conceito que envolve aquilo dali, até para ele questionar aquela resposta, né? Porque não é só... Porque ele erra, né? O ChatGPT, ele erra, né? Estou falando do ChatGPT, ele tem muita coisa boa, mas ele erra, né? As citações, por exemplo, que ele sugere, não existem. Ele cria artigos que não existem. É impressionante. É um negócio absurdo. Então, você ensinar a pergunta, né? Na verdade, a gente como professor, a gente está tendo que se adaptar, né? Ensinar a fazer a pergunta. Antes você ensinava a resposta. Agora você tem que ensinar como perguntar, né? De certa forma é uma boa, entendeu? Então, nesse sentido. Eu tenho a máxima, né? Que talvez a gente vá exercer muito mais o papel de professor na essência, que é ele mudar a pergunta quando o aluno achar a resposta. O papel do professor é esse. Professor, achei a resposta na mega, ultra, super GPT. Pronto, agora você vai para GPT ao quadrado. Você vai para mais um. Você vai para aquele nível que você não atingiu antes. Se agora a gente joga um algoritmo na ChatGPT e ela te dá o código, o que você vai fazer com esse código? Qual é o impacto que esse código tem no seu entorno? Naquilo que você vai fazer para dar finalidade. Então, acho que o professor está voltando bem à origem. E é sempre assim. No momento de incerteza, o professor fala, pessoal, a gente já passou por isso antes, a gente vai passar por isso agora, e a gente tem um próximo passo. Acho que fica legal de você ver por esse ângulo, porque o professor tem falado, agora o ChatGPT é o novo professor, acabou. Quem é que vai continuar instigando para saber aonde que a gente está indo, enquanto sociedade, enquanto ética, enquanto sociocultural, que nós somos indivíduos dessa forma, constituídos dessa forma, desde os moldes. Quem é que está nesse papel? Sempre foi um professor. Você trouxe um ponto muito interessante, né? A discussão dos resultados, né? Exato. É algo que impressionante como que a gente perdeu essa capacidade, né? De analisar os resultados, né? E é extremamente importante, né? Muito mais importante do que o próprio resultado, né? Do que o próprio resultado. É você discutir aquilo, o porquê daquilo, né? Esse que é o ponto. Eu acho que é aí que vem a tecnologia para tentar, de certa forma, trazer essa raiz, né? Nesse sentido. Essa questão de questionar resultados, principalmente de ferramentas muito novas assim, tem um vídeo no YouTube de um canal chamado Fábio Akita, não sei se vocês conhecem. Ele constrói uma aplicação do zero somente usando o ChatGPT. E aí você consegue ver o seguinte, ele sendo um especialista no assunto, ele sabe fazer as perguntas corretas, ele faz as perguntas mais geral, digamos assim, ele te mostra a comparação do que a ferramenta te dá e
você percebe que se não tiver você ali para questionar aquilo dali, você não consegue fazer tudo. Porque as respostas que ela te dá, muitas vezes não são as melhores. É simplesmente a mais normal de você encontrar na internet, mas pode não ser a mais otimizada para o seu caso, por exemplo. Né? Fato. E aí, você sendo cara que conhece do assunto, você quer agilizar seu processo, maneiro. Porque você já vai ter uma resposta que você vai olhar aquilo ali e você vai pensar, tá boa, mas eu acho que dá para melhorar. Você vai lá e melhora. Né? Eu, inclusive, utilizei isso, que eu fiz um trabalho de Named Entity Recognition para documentos legais. Só que não tinha... É muito difícil você encontrar algo específico, porque para documentos legais você praticamente não encontra. Você encontra os chat GPTs da vida aí, só que são ferramentas generalistas. E eles queriam aplicar em algo específico, que são documentos legais. E documentos legais é algo mais complicado porque a maioria das palavras a gente nem entende às vezes. Né? São palavras que não estão no nosso comum, no nosso uso diário comum. E aí eles me pediram para fazer uma pesquisa para ver se tinha como utilizar isso com as ferramentas que já existem. Aí eu fiz um pequeno relatório para eles, um grandão até, e assim, a parte introdutória foi toda no ChatGPT. Porque era mais uma questão de uma introdução, falando o que é o Named Entity Recognition, falando como se treina um algoritmo. E assim, eu não vou ficar perdendo meu tempo, sendo que eu já sei como é que funciona tudo isso, para escrever, sei lá, 2, 3 páginas com algo que eu posso usar uma ferramenta, ela vai me dar algo resumido, eu falar, isso aqui está bom, isso aqui está errado, e pronto, entendeu? Me poupou o tempo. É uma forma de aproveitar o que já está pronto e você ser produtivo. Exato, exato. Focar naquilo que realmente exato. Né, é o diferencial. Né? Galera, papo top. Falta 5 minutos para a faculdade fechar, né, André? Você vai expulsar a gente, André? Tá só começando, viu? Daqui a pouco chega a carne aí. Queria agradecer muito, muito, muito a atenção, a paciência de vocês, o empenho que vocês tiveram para a gente conversar, alinhar esse papo. Muito obrigado, pessoal. Marlon, obrigado em especial pela sua condição, pela sua força para vir para cá. E, galera, eu acho que a gente ganha muito tendo essas discussões. Queria deixar aqui também um agradecimento a quem ficou até no final. Não é fácil, mas né, alguns precisam de ir mesmo. E eu só queria agradecer que eu estou feliz pra caramba de ter vocês aqui. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Marlon.